18 de maio de 2023. Nós estamos na quinta-feira da sexta semana do tempo da Páscoa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia. Vos saúdo com a paz de Jesus, nosso Senhor. Que Deus os abençoe, os guarde e os proteja sempre. Hoje nós vamos refletir sobre os Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículos do 1 ao 8. Naqueles dias, Paulo deixou Atenas e foi para Corinto. Aí encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que acabava de chegar da Itália, e sua esposa Priscila, pois o imperador Cláudio tinha decretado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo entrou em contato com eles, e como tinham a mesma profissão, eram fabricantes de tendas, Paulo passou a morar com eles e trabalhavam juntos. Todos os sábados, Paulo discutia na sinagoga, procurando convencer os judeus e gregos. Quando Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo dedicou-se inteiramente à palavra, testemunhando diante dos judeus que Jesus era o Messias. Mas, por causa da resistência e blasfêmias deles, Paulo sacudiu as vestes e disse: Vós sois responsáveis pelo que acontecer. Eu não tenho culpa. De agora em diante vou dirigir-me aos pagãos. Então, saindo dali, Paulo foi para a casa de um pagão, um certo Tício Justo, adorador do Deus único, que morava ao lado da sinagoga. Crispo, o chefe da sinagoga, acreditou no Senhor com toda a sua família, e muitos coríntios que escutavam Paulo acreditavam e recebiam o batismo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos filhos e filhas, nós ouvimos a continuação do texto de ontem, né? E hoje essa leitura nos apresenta primeiramente a profissão de Paulo, né? Paulo era vendedor de tendas, né? Algo muito interessante, porque às vezes passa despercebido. E isso nos sugere o quê? Que Paulo ele cumpria a sua missão apostólica, mesmo tendo seu trabalho, sua vida, suas preocupações, né? Às vezes a gente pensa que o trabalho de evangelizar cabe simplesmente aos pastores da igreja, e não é uma verdade isso. Meu querido filho e minha querida filha, Deus coloca pessoas que precisam do seu amor e nos entrega para nós a missão de levar esse amor de Deus. Quantas pessoas às vezes nos aparecem e nos questionam sobre as verdades da fé, até mesmo sobre a existência do Deus que nós cremos, né? E tantos outros questionamentos, tantas situações nos aparecem, e nós precisamos ali fazer o papel da igreja, né? O padre, o bispo, né? Todos os pastores da igreja, né? Também os diáconos, os pastores também no serviço, eles não estão perto de nós nos lugares onde nós frequentamos, né? Nós padres não podemos estar em todos os lugares e com todas as pessoas. Situações que vão bater na sua porta, é você que tem que fazer o papel da igreja, de anunciar a verdade, de anunciar o amor, de defender a verdade com o seu testemunho, com a sua vida. E Paulo fez isso, né? Mesmo com seu trabalho, mesmo com suas preocupações nos seus negócios, ele exercia a função de apóstolo e pregava o evangelho, né? De maneira indiscriminada. Nós vemos hoje que Paulo ele vai pregar na sinagoga, mas esses homens não estavam sensíveis a ouvi-lo. E o que ele faz, né? Ele sacode, como diz o texto de hoje, sacode as vestes,
né? No fundo, o que é sacudir as vestes? Paulo percebeu que ele fez o que ele tinha que fazer, mas as pessoas que não queriam ouvi-lo, elas se tornariam responsáveis pelo futuro delas depois da morte. A verdade foi apresentada, né? A pessoa de Jesus Cristo foi anunciada. Se a pessoa não quer, não adianta ficar insistindo, né? Sacudir as vestes, fiz o que eu tinha que fazer, agora eu entrego você para Deus, né? Então, nós precisamos, no nosso dia a dia, em que a gente anuncia o Evangelho, nós precisamos saber o ponto, né? Saber exatamente qual é o ponto em que eu devo permanecer ou insistir, claro que não de maneira pesada, né, como nós falamos ontem, mas qual é o ponto que eu devo parar e entregar para Deus e sacudir as vestes, né? A gente precisa pedir para o Espírito Santo um dom de discernimento. Sabe qual é o risco? Às vezes Deus pode ter colocado pessoas aos nossos cuidados espiritualmente e a gente pode sacudir as vestes e desistir antes do momento certo. E a pessoa, se a gente persistisse, ela ia se converter. E aí? Nós seríamos responsáveis pela vida e pelo futuro espiritual dessa pessoa. Como também pode acontecer que às vezes já era para a gente ter sacudido as vestes e desistido, né? Já foi, não quer escutar, agora assuma por conta própria a responsabilidade. E às vezes a gente fica insistindo. Então pode acontecer uma coisa ou outra quando nós não rezamos. Por isso a importância de rezar. Por isso a importância de pedir a Deus dom de discernimento. O que falar, como falar e até quando falar. É o Espírito Santo quem vai nos sugerir isso pela nossa vida de oração. Nós vemos que Paulo, ele sacudiu as vestes num certo momento, quando estava lá pregando, mas a pregação dele conquistou algumas pessoas para Cristo. Outras não. Ele sacudiu as vestes porque ele fez o que tinha de ser feito. Missão concluída, né? Que nós tenhamos esse discernimento. Às vezes, minha gente, a gente tem que passar a vida de algumas pessoas simplesmente para anunciar algumas coisas e depois partir. Às vezes não, às vezes nós temos de passar na vida de uma pessoa para permanecer para todo sempre. E isso nós precisamos discernir e ter o conhecimento por meio da oração. Que Deus nos ajude. Nessa quinta-feira, peçamos a intercessão de São Paulo apóstolo, o pregador por excelência, o pregador cheio do dom do Espírito, cheio do dom do discernimento, para que ele ore por nós lá no céu, para que nós também sejamos como ele, pessoas prudentes, pessoas que sejam movidas pela vontade do Espírito Santo. Força e coragem, meus queridos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.